O termistor, ele é esse componente aqui, que vocês vão encontrar, o NTCzinho. Vocês vão encontrar no inversor de frequência. Esse aqui. Eu estou aqui com uma placa de um inversor de frequência CFW500. Aqui eu tenho outra placa de um inversor de frequência FW500 numa corrente menor. E aqui eu tenho outra placa de um CFW08 numa corrente um pouco maior em relação a esses dois aqui. E o termistor é esse componente aqui. E aonde que eu vou encontrar ele no inversor de frequência? Ou melhor, em qual sistema ele é encontrado? O termistor, ele é encontrado no sistema de pré-carga, certo? O termistor ele é encontrado no sistema de pré-carga, que tem como objetivo o sistema de pré-carga, caso você não saiba, ele tem como principal objetivo limitar o pico de corrente no momento que liga o inversor de frequência. E ele atua em paralelo aqui com o relé, contato relé, o termistor. Então você vai encontrar em inversor de frequência o termistor, o NTCzinho, em paralelo com os circuitos de pré-carga. Aqui não tem contato, foi arrancado, é uma placa da sucata nossa, foi arrancado o contato aqui, que está em paralelo esse NTC. E agora vamos lá, em qual escala eu posso encontrar, ou seja, qual medida, como que eu faço para medir e qual medida que eu vou encontrar esse NTC? O NTC você vai medir resistência, ok? Vai medir resistência em NTC. E você vai encontrar na escala de 30 ohms, 10 ohms, 15 ohms. E como eu faço para medir esse NTC? Bom, pessoal, primeiramente eu vou tirar da placa o NTC. Eu vou tirar dessa placa aqui. Primeiramente eu vou passar um thinner aqui para tirar para poder soldar o termistor. Covar. Aqui está o termistor. Vou botar um pouco de solda aqui, pegar o meu soldador. Aqui está bem próximo do módulo de potência. Vou soltar aqui. Puxar com o ferro de solda aqui. Pronto, aqui está o termistor. E como é que eu vou medir esse termistor? Como é que eu vou fazer a medida dele? Bom, pessoal, para você fazer a medida dele, você pega multímetro, coloca na escala de resistência e meça as duas pontas dele. Ó, ele está numa medida de 17, 18 ohms, subindo a resistência. O NTC ele se comporta assim, conforme você vai aumentando a temperatura dele, ele diminui a resistência. E se você subir a temperatura ambiente dele, ele aumenta a resistência. Perdão, inversamente proporcional. A temperatura ambiente aumentou, ele vai diminuir a resistência.
A temperatura ambiente abaixou, ele vai aumentar a resistência. A temperatura dele, ambiente aqui dele. E como que eu vou saber se essa medida está certa, essa resistência aqui dele? 25,7 ohms. Como que eu vou saber se isso aqui está certo? Bom, datasheet. Eu pego aqui, ó. Que informação que eu tenho aqui? MS 15 3004. Deixa eu pegar a descrição. MS 15 3004. Agora eu vou pesquisar o datasheet. Pegando aqui no Google, eu escrevo da seguinte maneira: datasheet MS15, né? 3004. Datasheet MS15 3004. Aqui, ó, na Mouser já deu logo de cara. Aqui eu encontro o datasheet dele, MS15 3004. Aqui tem a questão de mecânica, né? Questões mecânicas e questões elétricas. E aqui na questão elétrica, nas especificações elétricas, ele me diz que a resistência do NTC ela é de 30 ohms com mais ou menos 25%. Então aí você pega, faz uma breve cálculo na calculadora, pega 30 ohms mais ou menos 25%, 30 ohms vezes 1,25, 37,5 para cima, 37,5 ohms para cima, e 30 ohms vezes 0,75, né? Vai dar uns 22,5 ohms para baixo. Então essa é a medida do NTC. Essa é os padrões que ele deve ter, né? Qual foi a medida que eu encontrei? 35,6 quando o NTC está na temperatura ambiente. Então está dentro, né? 35,6 ohms. Então está dentro aí de 37,22. E vocês podem ver, eu estou aqui com o vapor, eu vou aquecer ele, vocês anotaram, né? 35,6 ohms ele está medindo. Agora eu vou aquecer ele para vocês verem como é que ele vai mudar a resistência dele. Estou aqui com o vapor, vou aquecendo ele, esse vapor está subindo a temperatura, está programado em 490 graus. Estou subindo a temperatura aqui, velocidade do vapor está em 7,5. Aqueci já um pouco o termistor, dá uma aquecida mais concentrada. Aí, agora está aquecido. Vamos ver como é que vai a resistência. Ó, ele entra em curto-circuito, entendeu? Quando a temperatura sobe, ele entra em curto-circuito. E à medida que vai abaixando a temperatura, ele aumenta a resistência, ó. Tá abaixando a temperatura, aumentando a resistência. É assim que o NTC atua, tá, pessoal? Assim que ele funciona. E quando tiver a temperatura ambiente, tem que estar a resistência de acordo com as medidas do datasheet, com as tolerâncias. É assim que você verifica se a medida está correta. E tem posição esse componente, pessoal? Não, ele não tem posição, tá? Tanto faz você inverter aqui as conexões, ele não tem posição. Critérios para levar em consideração para saber se está bom o componente. Você tem que verificar se ele não está rachado, tá? Tendência, às vezes, ele pode rachar o NTC. Por mais que você mede ele tá ok, pode ser que ele esteja rachado. Aí eu recomendo você trocar. Caso ele não esteja rachado, aí tá, e você fez essas medidas, estão bom. Quando ele queima, geralmente ele vai derreter, ele vai estourar tudo esse componente aqui, tá? Ele não vai ficar dessa maneira aqui, não. Ele vai estourar mesmo. E pode ser substituído por outro tipo de NTC ou um resistor. Pessoal, partindo do princípio que o NTC ele está presente no sistema de pré-carga do inversor de frequência, se acaso ele estiver no sistema de pré-carga, você pode substituir ele até por resistor, ok? Não vai ter problema em queima, partindo do princípio que eu falei que ele está no sistema de pré-carga. Como eu estou falando aqui de inversor de frequência, você vai se deparar com o NTC inversor de frequência no sistema de pré-carga, e você pode sim substituir por um resistor de
de cerâmico de alta potência que não vai ter problema nenhum. Aqui, ó, pode ver que ele abaixou a temperatura, ó. Já subiu a resistência, ó. 18.9, vai subir cada vez mais conforme vai aumentando a temperatura. Desculpa, diminuindo a temperatura, né? Aumentando estava antes. Agora já está bem mais frio aqui, está bem mais tranquilo. E como soldar novamente, aqui eu tenho onde que ele estava soldado. Passar um alquinho, escovar, colocar ele aqui. Esse lado aqui tá querendo encaixar. Observe que é bem grosso aqui as pontas dele. Então acaba entrando bem justo aqui o NTC. Vou dobrar essa pontinha para não deslizar. Essa aqui também. Beleza? Então, esse componente aqui é o NTC que você vai separar no inversor de frequência.